Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramado no seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos revela o amor do Verbo eterno ao Pai, que assumiu ao extremo a condição humana e nos resgatou para a vida. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Não tão desprezível era que fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si novas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, pois Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns dos guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? E eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro lhe tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não os teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam:
nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez o Filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego.
Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes havia ido à noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos e irmãs, participantes dessa liturgia aqui na nossa Igreja Matriz São José Operário, caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, Facebook, também pela Rádio Web São José e pela Rádio 105 FM aqui de Paraíso. Nós aqui às 3 horas da tarde, nesta sexta-feira da Paixão, nos reunimos para celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deparamos hoje
com as coisas mais terríveis da vida humana. Nos deparamos hoje com a maldade, com o sofrimento, com a injustiça, com os jogos políticos e religiosos e com a morte, com a violência, com a vida desperdiçada. Hoje nós fazemos memória da paixão de Jesus, fazemos memória dos últimos momentos da vida de Jesus. E mergulhados nesse tempo da pandemia, há um mês atrás a gente tinha pensado um tipo de Semana Santa, e hoje nós estamos em outro contexto. Tivemos que nos adaptar em função de preservar a vida, em função de não criar aglomerações, em função e na missão de não comprometer a vida e a saúde de nenhum paroquiano. Mas estamos unidos, cada um no seu lugar, movidos pela mesma fé, movidos pelo mesmo sentimento de pertença à igreja, movidos pela mesma vontade de fazer uma experiência da Semana Santa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É claro que a sexta-feira da paixão tem cheiro de morte, tem cheiro de violência, tem cheiro de maldade. E nós vivemos num mundo que está com cheiro de sexta-feira da paixão. Nós vivemos numa pandemia que tem cheiro de sexta-feira da paixão. Um sistema político que tem cheiro de sexta-feira da paixão. Uma economia com cheiro de sexta-feira da paixão. E até religiões ou uma religião com cheiro de sexta-feira da paixão. Está difícil encontrar vida no tempo presente. Está difícil encontrar esperança no tempo presente. O que cabe a cada um de nós, movidos pela Sagrada Escritura, dar o testemunho com a vida, com atitudes e com a palavra sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que nós temos para isso é a Sagrada Escritura. O cristão é alguém que se alimenta da Eucaristia e se alimenta da Sagrada Escritura. É dali que deve partir a nossa fé. É dali que deve partir a nossa experiência de conviver com Deus, para que a gente entenda o mundo em que nós vivemos e que a gente consiga recuperar a esperança, apesar da dor e da vergonha da cruz que nós somos obrigados a contemplar no dia de hoje. Olhar para a cruz exige coragem. Olhar para a cruz exige superar o medo. Olhar para a cruz significa enfrentar o feio e aquilo que cheira mal. Apesar que a cruz é o símbolo nosso como cristão, o símbolo mais importante na vida de Jesus não foi a cruz. O símbolo mais importante na vida de Jesus foi o pão. Mas a igreja resolveu colocar a cruz, que fez parte poucas horas na vida de Jesus, como símbolo do cristão. Mas na vida de Jesus, o símbolo mais importante é o pão e não a cruz. É o pão que alimenta, que nos leva a estarmos juntos na mesma mesa, que nos leva à partilha, que nos leva ao serviço, que nos leva a lavar os pés uns dos outros. Mas hoje o símbolo que temos é a cruz. O que a Sagrada Escritura nos diz no dia de hoje, para a nossa reflexão? Isaías descreveu um servo sofredor. A descrição de alguém que serve a Deus até a morte e por isso sofre. Um ser misterioso que nós não sabemos de quem Isaías está falando. Se fala de uma pessoa, se fala de um povo ou se fala de alguém futuro. Nós não sabemos bem de quem Isaías está falando, mas isso foi reconhecido como sendo esse Jesus na sexta-feira. A data mais provável que os estudiosos dizem que Jesus morreu, possivelmente foi no ano 30, porque era o dia que dava perto da Páscoa dos judeus, um fenômeno do eclipse. Mas o fato é que o Evangelho vai nos falando de situações na vida de Jesus, de modo especial através de João. O que o João vem nos dizer hoje, nesse capítulo 18 e 19? O Evangelho que acabamos de ouvir tem 5 momentos. 5 momentos.
O primeiro momento acontece no jardim. O segundo momento acontece diante das autoridades religiosas. O terceiro momento acontece diante das realidades políticas. O quarto momento acontece no Gólgota. E o quinto momento acontece no jardim novamente. No jardim novamente. Então, o capítulo 18 e 19, que fala da paixão de Jesus, nos narra isso. Nos narra isso. Então, o primeiro momento, o que nós temos? Um jardim, Jesus sai de Jerusalém, Jesus está no jardim, lugar conhecido por ele e também pelos seus, mas entra Judas, que não faz parte dos discípulos, porque Judas carrega um destacamento. Há um diálogo entre Jesus e esse destacamento. A pergunta que Jesus faz é a mesma que ele fez a 2 discípulos no começo do Evangelho. O que vocês estão procurando? Jesus perguntou isso para 2 discípulos. E agora pergunta para o destacamento que está acompanhando Judas. Porque Judas entra no jardim, e o jardim nos lembra a criação da humanidade, o jardim nos lembra o Éden, o jardim nos lembra o lugar onde Deus colocou a sua humanidade, que Ele criou a sua imagem e a semelhança. Então esse ambiente do jardim nos remete ao ato da criação, mas ali entra Judas, que não faz parte do ato da criação. Judas entra como a serpente, Judas entra como aquele que promove a morte, Judas entra como aquele que vai destruir o paraíso, vai estragar a convivência com Deus, e Jesus faz essa pergunta a eles: o que estão vocês procurando? É uma pergunta que todos nós vamos nos deparar na vida. O que nós estamos procurando? O que o Brasil está procurando? O que nossas famílias estão procurando? O que a igreja está procurando? O que nós estamos procurando? A resposta dos soldados é Jesus Nazareno. E Jesus responde com o termo sou eu. Só que sou eu é o nome de Deus do Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou a Deus, qual que é o seu nome? O que eu vou falar lá para os poderosos no Egito? E Deus disse, fala que sou eu. Fala que sou eu. Então Deus tem esse nome, sou eu. Por isso os soldados se afastam e se prostram. Uma reverência a Deus. Diante de Deus é preciso se afastar, é preciso se prostrar. Diante de Deus a gente se ajoelha. E eles insistem. E Jesus continua dizendo, sou eu. Mas manda eles embora. Eu não quero perder ninguém. Não quero perder ninguém. Eu não quero que ninguém morra por minha causa. Eu não quero que ninguém estrague a vida por minha causa. Quem estragou porque escolheu, não por minha causa. Por isso Jesus faz o diálogo de proteger os seus. Proteger os seus. Diante disso, Pedro está armado. Pedro está armado. Araão e Moisés têm uma parte no Antigo Testamento em que eles são ungidos com o óleo do cordeiro na orelha, na mesma orelha que foi cortada de Marco. Pedro é um homem que pensa que resolvemos as coisas na base do facão, da faca, da violência. Pedro pensa não no outro mundo. Pedro pensa que com a violência a gente resolve isso. E Jesus diz, não é por aí. Não é com a faca, não é com violência, não é reformando essa estrutura religiosa aí, não é reformando essa igreja aí, não é reformando o sinédrio, o templo, não é por aí, Pedro. Há um grande cardeal que já morreu, que ele dizia o seguinte, o cristianismo não deveria ser uma religião. O cristianismo não deveria ser uma religião. O cristianismo deveria ser um caminho para Deus. Um modo de se caminhar em direção a Deus. Porque quando damos ao cristianismo o título de religião, nós criamos estruturas, regras, rituais, hierarquias, processos. E ele dizia, não, o cristianismo deveria ser um modo de viver
e caminhar em direção a Deus, não uma religião. Mas colocamos a religião e criamos as estruturas que nós temos. Nesse terminado, é bom a gente entender no Evangelho de João o seguinte: ninguém pega Jesus, ninguém condena Jesus. No Evangelho que acabamos de ouvir, é Jesus que se entrega, é Jesus que protege os seus, é Jesus que determina o que vai acontecer, é Jesus que tem plena consciência do que está acontecendo. Não é uma vítima inocente, mas é um homem consciente da missão que deve fazer. É assim que Jesus se comporta no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus se comporta assim. Então, no primeiro momento acaba. Jesus é levado até as autoridades religiosas. Mas o estranho, que o Sinédrio não podia se reunir à noite. Era proibido. Mas Jesus é levado a Anás, que era o ex-sumo sacerdote, à noite. Então nós estamos no segundo momento, Jesus diante do poder religioso. Porque Anás foi sumo sacerdote no Sinédrio do ano 6 até o ano 15. E depois do ano 15, Caifás assume. Mas Anás é o poderoso chefão que nunca deixou a coroa. Ele não é oficialmente mais o sumo sacerdote, mas ele mantém o seu poder. Ele mantém a sua autoridade nas trevas. Nas trevas. Porque o encontro entre ele e Jesus é à noite. É à noite. Anás, depois disso, manda para o sacerdócio, o sumo sacerdote real, que é Caifás. E diante disso não há diálogo. Não há diálogo. Não há diálogo porque Jesus é condenado sem poder se defender. A decisão já está definida. Deve morrer. Então o poder religioso se vende às trevas. Os representantes de Deus determinam que Jesus deve morrer. E Caifás havia dito: é melhor um só morrer do que toda a nação perecer. Vamos acabar com um só, que aí pronto, está tudo resolvido. É a mentalidade de que eliminando a gente resolve problemas. Desaprovado pelo mundo religioso, então Jesus é conduzido ao mundo político, às autoridades políticas. E aí encontramos Jesus com Pilatos. Encontramos Jesus com Pilatos. João, possivelmente, como ele entrou com facilidade e era conhecido discípulo amado, possivelmente o discípulo amado tinha servido no Sinédrio algum tempo da sua vida antes de seguir João Batista. Por isso é conhecido. E através dele coloca Pedro também. Esses dois discípulos entram. Mas um é o discípulo amado, o outro é um Pedro perdido. É um Pedro escondido. É um Pedro com frio. É um Pedro atrapalhado. E o que nós temos neste momento, nessa cena agora, entre Jesus e as autoridades? Paralelamente, João monta o seguinte esquema. De um lado, tem Jesus se defendendo. De um lado, tem Jesus enfrentando Anás, Caifás, Pilatos. Do outro lado, paralelamente, tem Pedro negando. Tem Jesus dizendo: pergunta a todos que me ouviram. E Pedro nega que conhece Jesus. Nega que é discípulo. Nega que esteve com ele. Pedro vai negando. Nega que é discípulo. Nega que conhece Jesus. Nega que esteve com ele. E Jesus vai dizendo, tem um outro evangelho que diz: olha, pergunta aos meus amigos, Pilatos. Pergunta aos meus amigos. Pergunta e olha as obras que eu fiz. Pergunta quem me ouviu. Mas nada disso resolve. Nada disso resolve. Porque Jesus tem de um lado, paralelamente, Pedro, covarde, negando. Tem do outro lado, Pilatos, atrapalhado. E tem um grupo de sacerdotes com uma convicção tremenda. Tremenda. Tem que morrer. Tem que morrer. E é esse o processo do julgamento de Jesus. Jesus é colocado sentado, porque para o Evangelho de João, Jesus está no lugar do juiz. Mas Jesus não fala nada. Jesus só determina que a autoridade dele vem de Deus. Pilatos é aquele que sabe que Jesus é inocente.
mas tem medo das autoridades religiosas, não quer perder o seu poder. Então é um homem que vai, volta. Olha, ele não tem nada. Não, mas tem que morrer. Olha, não encontro nada. Ô Jesus, quem que é você? Diz, olha, não sei, o que é a verdade? Ah, não vou responder não. Então nós temos esse Pilatos covarde, atrapalhado, que vai e volta, não sabe o que faz, tem medo, um homem amedrontado, que tem autoridade, mas é amedrontado. Do outro lado, um monte de sacerdotes, doutores da lei, convictos, determinados a eliminar Jesus. Do outro lado, Pedro negando, e esse é o encontro de Jesus com as autoridades religiosas. Até que Pilatos, para não perder o seu cargo, diante da ameaça que seria denunciado ao governador e poderia ser eliminado, toma a decisão. Está aí, manda matar. Manda matar. Jesus vai para o seu quarto local, o Gólgota. E o interessante é que no Evangelho de João, Jesus faz tudo sozinho. Não tem Cirineu. Não tem Cirineu ajudando. Da mesma forma que no lava-pés, Jesus fez tudo sozinho. Aqui, Jesus carrega a cruz sozinho. Algumas coisas no Evangelho de João é Jesus que faz sozinho. E depois a gente vai perceber no finalzinho que Pedro, para se reconciliar com Jesus, também faz uma pesca sozinho, recolhendo tudo sozinho. Mas aqui Jesus faz tudo sozinho, até chegar à cruz. Nos outros evangelhos, dizem que ao lado de Jesus tem 2 ladrões. João, não. João diz que tem 2 pessoas, mas o centro é Jesus. Não há diálogo entre eles, mas há uma preocupação de Jesus com a sua mãe e com o discípulo amado, que está presente. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Há esta preocupação. Mas também revela toda a fragilidade do corpo de Jesus. Jesus na cruz está preocupado com Maria e está preocupado com o discípulo amado. Mas também revela toda a sua fragilidade quando pede e diz que está com sede. E eles oferecem para eles o quê? Para ele o quê? Vinagre. O primeiro milagre no Evangelho de João foi água se tornada que virou vinho, transformada em vinho. O vinho era símbolo do amor, da alegria, da festa, da convivência. Vinho vencido vira vinagre. O vinagre então é o amor vencido. O que estão oferecendo com vinagre a Jesus? O ódio, a raiva. Porque até agora Jesus só encontrou nesse momento da sua vida gente com raiva, gente com ódio. Os soldados estavam com raiva, Judas estava com raiva, Anás com raiva, Caifás com raiva, os sumos sacerdotes com raiva, Pilatos está atrapalhado, com medo, Pedro está com medo, os soldados estão com raiva, bate em Jesus e apresenta Jesus como rei. Os reis eram apresentados em público com coroa e um manto vermelho. E Pilatos apresenta Jesus como rei. Como rei. E o eixo do evangelho que nós ouvimos é: eis o homem, eis o rei dos judeus. Ele é inocente, ele é rei. Ele é rei. E Jesus comanda todo esse processo. E aí, a última frase de Jesus no Evangelho de João. João não diz a frase doída dos sinóticos: meu Deus, por que me abandonastes? João elimina isso. João não diz que os 2 crucificados são ladrões. João não diz que Jesus gritou. Mas João diz, depois que Jesus revelou a fragilidade do seu corpo com sede, e eles ofereceram vinagre como ódio, raiva, como injustiça, Jesus diz a sua última frase no Evangelho: tudo está consumado, tudo está concluído, tudo está encerrado, tudo foi feito. E aí Jesus entrega o seu Espírito, entrega o seu Espírito. A última cena nos diz o seguinte: Jesus já morto na cruz, aparece 2 homens, José de Arimateia, e aparece Nicodemos.
Esses dois homens começam a dar a Jesus o tratamento de rei. Porque quem era crucificado era abandonado na cruz para ser comido pelos avestruzes ou ou era jogado aos cães. Mas Jesus, após a sua morte, na hora que sacrificava os cordeiros no templo, Jesus começa a receber tratamento digno. Ele nasce de um ventre materno virgem e é enterrado num túmulo virgem. Jesus é tratado como rei porque a quantidade de óleo oferecido a ele era para reis. Começa a receber um túmulo, começa a ser tratado com uma dignidade, e aonde ele é colocado? Num jardim. O evangelho termina num jardim também. Num jardim, com esse corpo de Jesus sendo tratado com honra, com dignidade como rei. Peçamos a Deus que nos devolva para o jardim, apesar de que a morte às vezes é um muro entre esses dois jardins. E que Deus nos dê a coragem da gente olhar para a cruz, mas reforçar o desejo de chegar até a ressurreição. Amém. Oração universal. Pela Santa Igreja, oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração. Chegai ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós,
tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consagração dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em suas aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em suas aflições, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A adoração da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Por causa da pandemia, o distanciamento, nós não poderemos encostar na cruz. Mas no lugar da adoração, mantendo o distanciamento, cada um aqui presente pode passar diante da cruz e fazer a sua reverência sem encostar nela. Enquanto isso, cantemos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos
tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vives em tua luz. Tu és um sol fecundo de amor, de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.